Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos. Estamos na aula 015. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichhan, físico, e vou falar sobre movimento vertical no vácuo, no sentido de cumprir o edital para o concurso da Petrobras 2023. Então vamos lá? Bom pessoal, nós estamos cientes que existe um movimento oblíquo, mas nós vamos trabalhar aqui com o movimento vertical no vácuo. Então nós vamos considerar o lançamento de um corpo para cima na vertical. Ele tem uma velocidade inicial que nós físicos chamamos de V0 e a velocidade final de V. Muito bem. Para estudar esse tipo de movimento, nós vamos usar aquelas equações do movimento uniformemente variado, que é o movimento com aceleração. São essas três. O sorvetão, V igual a V0 mais AT, e o Torricelli. Porém, com uma diferença. O A vai ser substituído por G. A aceleração, no caso aí, é a aceleração gravitacional G, que em geral eles usam 9,8 metros por segundo ao quadrado ou 10. O ΔS, se você pegar a primeira equação aí, S é igual a S0 mais V0T mais meio de AT2, o ΔS ele vai ser substituído pela letra H. Por quê? Porque H vem de height, que quer dizer altura em inglês, e você não pode chamar a altura de A, porque a gente já está chamando A de aceleração. Então o S passa para o lado esquerdo, fica ΔS, ΔS é H. Então vai ficar H igual a V0T mais meio de AT2. Muito bem. Então nós temos esse novo quadro aqui, que é o que você tem que procurar decorar, certo? Ele é parecido com o anterior, né? Onde o A é substituído por G. Esse tipo de quadro resolve os exercícios de lançamento. Eu vou resolver esse exercício em que um corpo é lançado verticalmente para cima, com uma velocidade inicial V0 igual a 25 metros por segundo. Considere que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Ele vai pedir a velocidade do corpo após o tempo de 2 segundos do lançamento, o tempo para atingir o ponto mais alto da trajetória, onde V final é igual a 0, e qual a altura máxima atingida por esse corpo. Então são as três perguntas deste problema. Vou resolver então colocando os dados. É necessário que você coloque os dados do exercício. A primeira coisa é que ele fala que a velocidade inicial é 25 metros por segundo. E aí eu escrevo isso, V0 igual a 25 metros por segundo. É importante você fazer isso. No entanto, o G igual a 10, a gente tem que tomar um cuidado, porque nós temos que desenhar um eixo para cima, em que tudo que sobe tem sinal positivo e tudo que desce tem sinal negativo. E nós sabemos que o corpo está subindo. Então, o V, onde tem V de 25, você põe mais 25. No entanto, o G que ele fala que é 10, você tem que colocar menos 10. Porque o G está no sentido sempre para baixo. Sempre, em todos os problemas, o G é para baixo. Então, se o eixo está para cima, o G está no sinal contrário. Tá certo? A não ser que o eixo esteja para baixo. Aí o G está no sinal do eixo. Mas esse eixo está para cima. Então, o V é positivo, mas o G é negativo. Tá certo? Então, eu não posso escrever no lugar de 10, 10, mais 10. Eu tenho que escrever menos 10. Bom, a velocidade final é o que ele pergunta. Ou seja, qual é a velocidade final do corpo depois de 10 segundos? Ou seja, ele ainda está subindo, ele não atingiu o máximo para parar. Então, a velocidade final não é zero, nesse caso. O que você tem que fazer? Então, nesse intervalo de tempo, qual é a velocidade que ele chega depois de 2 segundos? Você tem que escrever esse quadro importante e usar uma dessas equações. Bom, você não tem o S e o S0, você não tem a altura H. Você tem apenas velocidades, tempo e aceleração. Portanto, como você também não tem o ΔS, você não pode usar a última, a Torricelli. Você tem que usar o vovô é um gato, né? V igual a V0 mais GT, tomando cuidado de que o G é menos 10. Muito bem, você vai usar essa expressão, substituir os dados do problema. Toma cuidado que 25 menos 10 não é para fazer primeiro. Primeiro você faz a operação de multiplicação, o GT, para depois subtrair. Então, o V0 é 25, o G é menos 10 e o T é 2. Fazendo essa continha, a velocidade final é 5. Então, essa é a resposta do item A. A velocidade do corpo 2 segundos após o lançamento é 5 metros por segundo. E no item B, quanto tempo o corpo gasta para atingir o ponto mais alto da trajetória? Agora nós temos que tomar cuidado, porque ele não é 2 segundos o tempo. Quanto tempo para atingir o ponto mais alto onde o corpo para. Lá em cima, a velocidade final, lá em cima, ela é zero. Tá certo? Onde está apontando essa seta vermelha, a velocidade é zero. O G é menos 10, porque o corpo está subindo até atingir o ponto mais alto e o G está descendo.
E o V0, ele é positivo, porque ele está no sentido, o corpo é lançado para cima, no sentido positivo do eixo, aí ele concorda com o eixo. Aí você, de novo, vai escrever essa expressão V é igual a V0 mais GT, substituir os dados, o V final é 0, V0 é 25, o G é menos 10 e você calcula o tempo. Passa o menos 10 para o outro lado, e você tem mais 10 igual a 25, portanto, T é igual a 25 sobre 10, que é 2,5. Então, dá 2,5 segundos. Qual a altura máxima atingida por esse corpo? Eu vou fazer no outro slide. Portanto, vou pedir para você não pule slide, tá? Porque em todos eles tem informações importantes. Muito bem, qual a altura máxima atingida por esse corpo? São os mesmos dados, né? Para cima é positivo, para baixo é negativo. E aí você vai fazer a resolução. Nós temos que escolher qual a expressão para calcular a altura máxima, ou seja, o ΔS. Nós vamos usar a primeira expressão, o chamado sorvetão, pelos meninos. Muito bem, ΔS é o H, passa o S0 para o lado esquerdo, e aí você tem que S menos S0 é igual a H, que é o ΔS. Então fica ΔS é V0T, que é o H, V0T mais meio de GT2. Nós temos o seguinte, o corpo está subindo, né? Então o G é negativo ainda, o V0 é 25 e o T é 2,5, que foi o tempo que a gente calculou no item anterior, que era o tempo de subida. E com isso, com esse tempo de subida, vamos calcular então o H. Você joga os dados lá. Agora tem uma coisa importante para analisar aqui. Eu vou abrir uma janela em que você vai fazer essa continha. 25 vezes 2,5. Você pode, eu estou ensinando uma técnica de álgebra aqui, em vez de você fazer 25 vezes 2,5, você pega o dobro de um e a metade do outro. Você pega, por exemplo, a metade de 25, que é 12,5, e multiplica pelo dobro de 2,5, que é 5. Então é muito mais fácil você fazer 12,5 vezes 5 do que 25 vezes 2,5. Outra coisa que é importante também, você tem que fazer agora o outro pedaço da conta ali do H, 10 vezes 2,5 ao quadrado. Mas 2,5 é 2,5 ao quadrado, é 2,5 vezes 2,5. Então, se você multiplicar o 10 pelo 2,5, você vai ter 25 vezes 2,5, que é o próprio 62,5. Então, um tijolo menos meio tijolo, né? Porque, na verdade, esses dois números são iguais. 10 vezes 2,5 vezes 2,5 é igual a 62,5 também. Então, eu tenho um tijolo menos meio tijolo, 62,5 menos meio de 62,5. Que dá 31,25. Agora, eu vou deixar para você um exercício proposto, que é para você calcular dois itens. Neste mesmo problema, você vai calcular qual a velocidade com que o corpo retorna ao ponto de lançamento. Então, após atingir a altura máxima, que é o item E, quanto tempo esse corpo demora para descer? Então, também ele pede o tempo de queda. Ele pede o V final e o tempo de descida em cada item. Bom, pessoal, no próximo vídeo será um intensivão de física e eu vou resolver vários exercícios no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.